mais um programa OAB em Foco, um programa da 13ª Subseção Teresópolis. E hoje nós estamos com o tema drogas e como o judiciário e outros órgãos e movimentos da sociedade têm se manifestado nesse sentido, né, para reprimir e, de certa forma, também cuidar melhor, ter um olhar diferente, né, para essa questão das drogas, com políticas antidrogas. E para isso nós convidamos a comissária de Justiça, Fátima Gil, e a Elza Pacheco, que é do COMAD, que é o Conselho Municipal de Políticas Públicas Antidrogas, né? Ela é vice-presidente do COMAD. Então nós estamos aqui com essas duas convidadas, que eu desde já agradeço a presença para nos enriquecer, né, sobre esse assunto, que é um assunto muito interessante para a sociedade. E o judiciário tem começado a ver de outra forma essa questão. Então a gente já vai começar perguntando para a Fátima, primeiramente, quem é o atual juiz da Vara da Infância. Todo mundo sabe que a doutora Inês saiu, que era uma figura muito forte, né, na sociedade. Então é importante a gente falar um pouquinho de quem está lá no Juizado da Infância agora, Fátima. Bem, assumiu no final do ano passado a doutora Vânia Mara Gonçalves do Nascimento. Ela está à frente da Vara da Infância, representando todo esse trabalho, né, engajado com a infância, adolescente e idoso também. E a questão do Poder Judiciário. Nós estamos acomodando agora um outro olhar da política do Judiciário em relação ao usuário de drogas. Não só para o adolescente, como também nos juizados criminais. O que acontece? Nossa cultura jurídica era uma cultura assim, repressora, punitiva, e agora ela passa por uma transformação com um olhar mais cuidador, reconhecendo que o usuário de drogas, ele tem uma patologia sim, né? Então, o que é necessário? Eu acho que é comum se ouvir, a droga não é uma questão de polícia, é questão de saúde. Já virou chavão também isso, né? Droga, questão de saúde. Mas, enfim, reconheceu-se que é um problema de saúde, o que fazer? Por isso foi necessário que o judiciário buscasse também capacitar os operadores do direito para ter um olhar de como atendê-lo nesse processo. Porque certamente foi visto que essa política somente punitiva não estava trazendo resultados satisfatórios. Exatamente, né? E o nosso judiciário, ainda bem, né, conseguiu perceber isso para ter um olhar diferente, né, Fátima? As estatísticas demonstram que a gente não está avançando nesse contexto, né? Só a punição e a repressão não são suficientes, ou seja, se é uma questão de saúde, né, psicológica, é um aspecto fisiológico também, social. O que a gente pode fazer para trabalhar com isso? O Tribunal de Justiça, na verdade, o Conselho Nacional de Justiça, em parceria com a Fundação Carlos Chagas, com a Faculdade Integradas L. Alonso, com a ONG Prisioneiros da Droga, elaboraram uma cartilha de prevenção. Então, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele está encaminhando para todas as comarcas, não é só para Teresópolis, mas para todas as comarcas, essas cartilhas, visando um trabalho de prevenção nas escolas públicas e particulares também. A gente vai explicar melhor o que é esse programa. Primeiro, agora, a Elza vai explicar um pouco para a gente o que é esse conselho, né, do qual ela é vice-presidente, o COMAD. Explica para a gente o que é o COMAD, o que ele faz, a importância dele. Doutora Marisa, muito obrigada pelo convite, né? Eu acho que esse problema da drogadição deve ser debatida e muito debatido em todos os meios possíveis, porque as pessoas também precisam de informações, né? E as informações que recebem são muito pequenas, não atingem aquilo que a pessoa precisa saber realmente sobre drogas. E o COMAD, é o Conselho Municipal, né, que a gente atua, ele tem uma parceria agora com a Vara da Infância e Juventude, também com o Amor Exigente, justamente para tratar dessas causas da droga. E nada melhor que se fazer parceria, porque uma pessoa só, uma entidade só não tem como trabalhar, né? Então, nós nos unimos até para poder falar sobre essa questão das drogas. A droga está epidêmica, nós sabemos disso, nós percebemos que ela está atingindo a todas as camadas sociais, e o COMAD está aí. O COMAD é um Conselho Municipal Antidrogas que tem 6 pessoas, 6 conselheiros, né, que são civis e 6 governamentais, né? Então, ali a gente se reúne para tratar dessas políticas para que possam ser executadas. E agora mesmo a gente teve a alegria de saber que a gente procurou a Câmara Municipal para que se votasse uma lei
que fizesse com que as escolas abraçassem essa causa da prevenção. E foi votada e aprovada. Isso é importante, porque a partir de agora a gente vai ter como trabalhar, né, a prevenção, porque nas escolas eu acho que é fundamental que se trabalhe. E, inclusive, pessoas foram capacitadas para poder fazer, junto com o Amor Exigente, que depois a Ana Lúcia vai falar, né, sobre esse trabalho dentro da escola, junto com a Vara da Infância, o COMAD, para que se possa minimizar um pouco esse problema das drogas, que realmente está assustador. O COMAD fica onde? Onde que são as reuniões? Sim, o COMAD fica na Sala dos Conselhos, né, no Espaço Cidadão, ali na rua Nilza Chiapeta Fadigas. E nós temos nossas reuniões todas as segundas, quartas-feiras do mês. E ela é aberta para quem quiser comparecer, quem quiser conhecer o trabalho que ali é feito. Eu acho que é importante que as pessoas conheçam realmente, que vá às nossas reuniões para conhecer o trabalho que é feito ali. Então, mas é um trabalho que, assim, tem pessoas, membros que são do poder público. Sim. E outros que não, né? Você comentou isso, eu acho importante a gente explicar, porque muitas vezes as pessoas deixam de participar desses conselhos, né? Em razão disso. Porque muitas vezes a pessoa não está satisfeita, ou acha que é do governo, primeiro que é o governo que tem que tratar, eu não preciso me meter. Né? Então é importante as pessoas entenderem que primeiro que é uma questão social, o problema das drogas. E afeta a sociedade toda. E o conselho, você está dizendo aí que não é só com representantes do poder público, tem representantes da sociedade. Da sociedade também. E a droga é um problema de todos nós, não é só do poder público, não é de todos nós. Então, a pessoa civil também pode comparecer às nossas reuniões e interagir conosco. Nós precisamos de pessoas, porque, na verdade, o conselho ele é executivo, mas nada impede que a gente encaminhe pessoas, que a gente mostre caminhos, né? E começamos a fazer o trabalho, porque esse trabalho ele precisa ser efetivado na nossa cidade. Nós podemos trabalhar em favor da vida. O que é trabalhar em favor da vida? Trabalhar contra a drogadição, né? Em favor da vida. Então, todas as pessoas que quiserem comparecer às nossas reuniões vai ser assim, bem recebido e vai se inteirar do que se passa ali no Conselho Municipal Antidrogas, né? De políticas públicas antidrogas. E Fátima, eu sei que você estava colocando que esse programa é novo, mas essa parceria com o COMAD também é nova? Não, a nossa caminhada, né, vamos dizer assim, com o chamamento da sociedade para essa campanha de prevenção já tem anos, né? Acho que uns 4, 3 anos atrás, nós nos mobilizamos, a Vara da Infância, com outros segmentos da sociedade, promovemos ações, né, provocamos o poder público para a criação do CAPS na nossa cidade, que é o Centro de Atendimento Psicossocial. Provocamos o CAPS infantil e estamos provocando o CAPS AD, também de álcool e drogas, que nós precisamos de um tratamento ambulatorial. Por quê? A internação do adolescente ou do usuário, né, de drogas é o último andar, o último estágio. Nós temos que ter um atendimento ambulatorial. E não tínhamos aqui em Teresópolis. Na verdade, esse atendimento ambulatorial existia na Vara da Infância com um projeto nosso, do NUTAD. A Elza fazia parte também, havia outros profissionais, mas infelizmente acabou. Mas logo em seguida veio, quer dizer, alguns anos depois, veio o CAPS infantil, que deu o atendimento a essa demanda. Tá? Então, é muito necessário que a sociedade entenda que não é um trabalho isolado do poder público, né, municipal. A Vara da Infância não é esse papel dela, embora ela atenda o usuário, ela não tem como dar conta dessa demanda de tratamento. Ela faz o encaminhamento. Mas o profissional qualificado, embora o Conselho Nacional de Justiça tenha nos preparado agora recentemente no curso âmbito nacional, tem um curso à distância para todos os operadores de direitos, passarem por uma reciclagem, vamos dizer assim, para ter essa visão mais cuidadora e não repressora, nós precisamos de uma formação de rede social na nossa cidade. Né? Vamos supor, numa audiência identificada que o menino é usuário, seja um tratamento ambulatorial, para onde você vai encaminhar? Né? A rede pública de saúde tem que dar conta disso. Os pais precisam do atendimento também. Então, por quê? Você não pode tratamento isolado. Esse dos pais, quando eu trabalhava lá como voluntária com a doutora Inês, já tinha um atendimento para os pais. Acho que questão de álcool, não era isso? Ou era todas as drogas? Tinha atendimento do encaminhamento AA,
e depois nós formamos um grupo de pais. Isso, grupo de pais. pais. Percebemos que assim, não adianta o atendimento somente para o adolescente. Se ele volta para casa e o ambiente, o núcleo familiar está doente ou precisa de uma estrutura, né, é preciso que esse pai seja encaminhado também. Por isso que a Vara da Infância, quando recebeu essa incumbência, as cartilhas estão aqui, vocês têm que trabalhar isso na comarca de vocês, eu olhei para a juíza e falei, doutora Vânia, olha, vamos formar uma comissão, vamos chamar os parceiros. Né, assim, que parceiros? Os parceiros que nós sabemos que fazem trabalho há muito tempo na cidade e são sérios. Então, o Comad foi acionado, o Amor Exigente foi acionado, conversamos também com a Proerd, porque a Polícia Militar faz um trabalho excelente nessa cidade, mas com uma faixa etária menor nas escolas públicas, né? A faixa etária de criança, acho que até 11 ou 12 anos, se não me engano. Então, assim, nessa comissão, para essa campanha da cartilha, são pessoas que já entendem dessa caminhada. Tem uma ONG que eu não me recordo o nome, que é a Aline, que está à frente disso, que é parceira nossa, a Doar. Então, são pessoas engajadas, sem estrelismo, sem vaidade, mas estão preocupadas com a nossa cidade. Tá certo. A gente vai dar uma paradinha agora, fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta retomando esse assunto. Retornamos com o nosso programa OAB em Foco, um programa da 13ª Subseção. Nós hoje estamos conversando sobre drogas, o combate, né, antidrogas, que o Tribunal de Justiça está lançando uma cartilha com os parceiros. Aqui a gente tem a Elza Pacheco, vice-presidente do Comad, e a Fátima Gil, que é comissária da Vara da Infância, Juventude e Idoso. Nós estávamos conversando sobre essas questões. E eu vou retomar agora com a Elza, que ela vai explicar um pouquinho para a gente as atribuições do Comad, né, para a gente entender um pouquinho melhor o que ele faz. O Comad ele estava inativo em Teresópolis, né, e bastante tempo, e toda essa demanda, né, de uso de drogas, de usuários e tal, a gente resolveu, né, junto com a sociedade, junto com o poder público, reativar o Comad, né, para que pudéssemos pensar nas políticas públicas para esse tratamento da drogadição. E o que o Comad faz? O Comad se reúne e ali a gente delibera algumas coisas que tem que fazer, né? Os trabalhos que tem que ser feitos, as parcerias que tem que ser feito. Então ali o Comad ele se reúne para deliberar, para poder pensar em que se vai fazer em políticas públicas contra as drogas. E o Comad tem denúncias? As pessoas procuram o Comad para falar isso também? Não, interessante ou que não. Até está sendo muito bom falar sobre o Comad aqui hoje, porque as pessoas quase não conhecem. Né? O Comad não é pouco conhecido aqui. Então é importante que se fale, né, que as pessoas podem também, e tem outros órgãos para denunciar, mas o Comad ele é fiscalizador também, né? Ele pode fiscalizar o que está ocorrendo na cidade em relação à drogadição também. Então, é importante que as pessoas conheçam, né, que visitem, que vá à reunião para exatamente saber, e para a gente também se inteirar, né, de muitas denúncias que acontecem, fica no anonimato, porque as pessoas não denunciam. Então, é interessante que as pessoas realmente nos procurem. Né? E o Comad fiscaliza ou não tem nada a ver? As contas do poder público, do que vai destinado a programas antidrogas? Por incrível que pareça, nós ainda não recebemos nenhuma verba para o Comad. Nós ainda não recebemos, ainda não chegou às nossas mãos de verba. Então, a gente precisa fiscalizar, mas infelizmente ainda não tivemos notícia de que tivesse chegado alguma verba para o Comad, né? A partir do momento, nós, inclusive não estamos ainda, como é que eu vou te dizer, ligado ao Senad, né? Então tudo que você vai fazer, você quer mandar uma correspondência, um ofício, primeiro passa pela Secretaria de Desenvolvimento Social. E com essa troca de secretários, nós elaboramos um projeto para ser enviado para o Senad, para que o nosso Comad seja inscrito no Senad. Explica o que é o Senad. O Senad, como é o Senad? Secretaria Nacional Antidrogas, né? Secretaria Nacional Antidrogas. Então, o que acontece? Ligado ao Ministério da Justiça. Ligado ao Ministério da Justiça. Então, para a gente ser reconhecido, esse ente existir nacionalmente, a gente tem que ser inscrito no Senad, né? Aí vocês vão elaborar os programas e mandar para ver se são aprovados para ter verba para aquele programa. Exatamente, né? Projetos e programas. Inclusive, a gente já está elaborando esse projeto, já está quase pronto, para a gente mandar para a Secretaria de Desenvolvimento Social, que ali é a secretária que expede esse projeto para o Senad diretamente. Tá.
Então, Fátima, explica pra gente um pouquinho, você falou que o tribunal está lançando a cartilha, mas o objetivo, você já falou que é para a gente começar, para o judiciário começar a olhar de outra forma a questão das drogas, não só repressora, né, mas ter um olhar mais cuidador, como você mesmo falou. Então, me explica pra gente um pouquinho melhor como é que é essa cartilha, quais são vou dizer, as ações, né, que estão previstas para isso. Efetivamente, a cartilha tem esse objetivo de divulgar e dar informação ao adolescente, né? E foi escolhida assim a sala de aula porque é um ambiente mais livre, um ambiente mais lúdico até, porque o adolescente a gente não tem muita paciência para palestra elucidativa, né? Então, uma coisa assim, sala de aula, com criatividade, por isso o contato foi necessário da juíza, da magistrada, com o secretário de Educação, pedindo licença, né, para entrar né, nas escolas e ter também engajamento desses professores e diretores. E essa cartilha vai ser mesmo um instrumento de prevenção, né? É um instrumento, porque acho que a sociedade no todo tem essa preocupação. E o que nós pensamos? Distribuir simplesmente a cartilha em sala de aula, né? Chegar a cada aluno e pegar a cartilha, não vai surtir o efeito desejado. Então a gente pensou em motivação, né? Motivar esse aluno para esse tema e, como eu falei, de forma lúdica também. Buscamos parcerias com o SESC, que faz oficinas, né, com jovens. E nós chamamos uma oficina determinada, que é surpresa, porque o nosso lançamento está previsto para o dia 25 de junho, às 14 horas, na Escola Professora Neide Angélica, em Vargem Grande. Escolhemos o interior, justamente porque está mais afastado do centro, né? As coisas demoram a chegar para o interior, então nós priorizamos o aluno do interior. E demos sorte porque o diretor é super engajado, ficou animado e está, vamos dizer assim, junto conosco nessa parceria. E esse lançamento será feito com a presença da magistrada, né, a juíza titular da Vara da Infância. Pretendemos que o Conselho da Educação também esteja, de saúde também, né, que são os 3 elos importantes nesse segmento, além de outras autoridades. E nesse lançamento será feito assim, será dito, né, qual o objetivo, porque como já dissemos no início, não pretendemos distribuir simplesmente a cartilha. Queremos fazer um trabalho, né, passo a passo. Então, pode ser lento, a gente não se importa com isso. A gente quer atingir todas as escolas, mas de forma gradativa e que tenha realmente um retorno. Por isso, a comissão está pensando numa avaliação também, de início, meio e fim. Para saber como é que está sendo assim. Até porque, pode, como você falou, pode ser lento. Mas a questão é que é também muito cultural, né, assim, a droga. E porque você tem que explicar que o adolescente, sim, ao meu ver, né, sem ser um olhar técnico. Tem duas questões. A primeira é porque tem essa questão da moda, do que é legal para a idade, e muitos acham que isso é status. Assim como o cigarro, começa assim, a bebida, tudo vai meio que o que os outros estão fazendo. A gente sabe que o adolescente tem muito isso, de reproduzir um comportamento, de achar que vai ser mais aceito se fizer igual. Então, eu acho que já é a primeira coisa que você tem que tentar quebrar. E infelizmente também existe, da parte de alguns adultos, né, o exemplo. Então, assim, como você falou, se não adianta você tratar só o adolescente, ele vai chegar na família, a família também está doente. Então, mas a experiência que a gente tem em várias questões que já foram levadas às escolas, é que acaba que a criança e o adolescente ensinam aos pais. Eles acabam levando para dentro de casa aquilo que eles aprendem, né? Então, assim, eu acho excelente realmente a ideia de fazer nas escolas, não só ambientes que eles já estão familiarizados, como você falou, como por isso, porque é mais fácil você conversar, mesmo que a Vara da Infância e Juventude vai se preocupar com a criança e adolescente, mas ainda que fosse, como é uma iniciativa do Poder Judiciário, do Tribunal de Justiça, que não é só para a Vara da Infância, né, a ideia é realmente passar isso de uma forma geral para a sociedade, você fazer com a criança e adolescente, eu acho que realmente você pode ter uma chance de êxito maior por isso, porque eles já estão mais abertos, por outro lado, às questões que chegam.
né? Por mais que eles tenham esse comportamento mais repetitivo, eles também são mais abertos do que o adulto, que tem seus conceitos mais fechados. E é importante Entendeu? que você falou, assim, que tem uma fase que a família não compreende muito bem, que no início, no núcleo familiar, o adolescente ou a criança está muito próximo dos seus pais. Chega um momento na fase da adolescência, propriamente dita, que ele se afasta e procura seus pares. Isso. Né? Suas referências mudam, né? E às vezes a droga ela é oferecida como se fosse um ritual de aceitação naquele grupo, de pertencimento. Né? Porque se ele não usar a droga, não vai ser aceito, porque a moda tá a droga está na moda, antiga, mas está na moda ainda, né? Então ele tem que estar ser aceito naquele grupo, ele tem que fazer o uso. Né? Às vezes ele é tímido, ele é mais, ou seja, tem uma carência qualquer. E a aceitação desse grupo é muito importante para ele. Ele acaba se afastando dessa família. E a família se perde um pouco. Por isso, a gente pensou que trabalhar junto com a cartilha e temos como parceiro o amor exigente vai dar uma estrutura a essa campanha mais forte, porque você vai trabalhar o adolescente em sala de aula com os seus professores e, ao mesmo tempo, na escola, o grupo do amor exigente para esses pais. Para poder explicar o que está acontecendo com o seu filho na adolescência e como é que eu tenho que agir. Eu tenho que ser permissivo, eu tenho que ser autoritário. Agir, né? Os pais estão um pouco perdidos nessa história, nessa situação. Eu grito, eu digo não, eu digo sim, eu tenho que ser igualzinho à minha filha. Se eu falar não, eu vou perder meu filho. É complicado. É complicado. Então, já a educação já é complicada, né? E não como a existe gente fala, não cartilha de paz, não né? tem cartilha de paz. Já tem esse. A gente está falando muito de amor exigente aqui, a gente vai trazer uma pessoa aqui no último bloco, tá, gente? A gente fica falando amor exigente, vou falar o que é isso, né? Mas é complicado mesmo. A gente trabalha com adolescentes, né, em conflito com a lei, a gente acaba entendendo as dificuldades que eles têm, que os pais também têm, né, determinada idade, né? Quando eles vão chegando à adolescência, realmente eles têm problemas mil, têm problemas existenciais, têm problemas emocionais, têm problemas familiares. Então, eles acabam cedendo, o coleguinha chama, né, eles acabam cedendo essa coisa das drogas, justamente como a Fátima falou, para pertencer àquele grupo, ele tem que compactuar com a mesma coisa do grupo. Né? Então, realmente é complicado, requer muito cuidado e muita ajuda à família. Porque quando a família funciona, a criança vai funcionar. Se a família não funcionar, a criança também vai... A família é o referencial daquela criança. Então, com certeza, ela vai olhar, muitas vezes, a atitude do pai, da mãe, né? Desde pequenininho, né? E isso que acontece muito, A criança vai crescendo, o que ele aprendeu durante a vida? Ele aprendeu violência, ele aprendeu drogas, ele aprendeu aquela coisa da omissão, a rejeição. Então, ele viveu isso tudo até chegar à adolescência. Então, quando ele chega à adolescência, ele já chega, coitado, totalmente, né, sem saber por onde ele vai. Né? Aí alguém oferece uma droga, ele acha, você vai ficar bem com essa droga. E ele acaba aceitando. Né? E aí que acaba indo lá para a gente, acaba indo para a vara da infância. E é ali que entra o trabalho, tanto da vara da infância, como agora o Comad também, que está em parceria com a vara da infância, né, para poder minimizar essa situação. Então, eu acho que quanto mais falar, né, se informar sobre droga, acho que vai ser saudável para todo mundo. Na época, né, que eu até participava da EOJ, lá na vara da infância, tive que o adolescente ele é muito complexo, são várias facetas, várias situações, não só a droga, questões na escola, enfim, mas que todas vêm ali daquele núcleo familiar, né? Então, mas a droga realmente, a gente tem que falar isso mesmo, porque ela destrói uma vida. Ela muda o comportamento. Destrói a vida de uma família inteira. Então, assim, realmente é um assunto muito grave que a gente tem que ter um olhar assim, muito atento e sensível. Né? E a droga muda o comportamento, né? A droga ela atinge o nervo central direto, né? Que comanda as nossas ações. Então, com certeza ela vai mudar o comportamento. Tem essa questão fisiológica, como a Fátima estava falando, não é só começa assim, mas depois você passa por esse processo, né, de dependência, mesmo, né? Tanto é que a droga, determinadas drogas, ela já põe a pessoa doente logo na primeira vez que usa, né? Não precisa muito tempo para a criança criar uma dependência daquela droga, química, né, que a gente chama. Então, é uma situação complicada. A família pode ser um fator de proteção ou de risco. Se é uma família bem estruturada, ela vai ser a âncora desse adolescente. Mas se ela tiver, né, assim, o abandono afetivo é o pior deles, né, Elza? A rejeição realmente não é brincadeira. E o que mais a gente atende muito esse tipo de coisa, né, da mãe que rejeita. Muitas crianças, às vezes,
poxa vida, eu queria que minha mãe me proibisse determinadas coisas, porque existe aquele caso que a mãe libera tudo, pode tudo. Aquela criança também se sente rejeitada. Né? E quando se aquela não tivesse mãe atenção, né? tem o equilíbrio para ela. Tem o equilíbrio da coisa, do que pode, do que não pode, a criança se sente amparada para aquela família, né? Então, existe um grande engano em relação a isso. Eu quero criar meu filho não como eu fui criada, eu quero liberar tudo porque eu fui criada com muita repressão. Então, aquela criança que tem tudo liberado, ela, poxa, eu não sou importante para minha mãe me proíbe tudo. Vê, né? E a gente acaba conhecendo casos assim reais de meninas que falam assim, eu não vou com você não, porque minha mãe não deixou. E na verdade a mãe não tinha proibido, mas ela queria que a mãe proibisse. Então é importante que os pais atentem para isso, observem isso, né? O que eu posso proibir, o que eu devo, quando eu proibir, por que eu estou proibindo. Isso é importante. Porque às vezes os pais deixam marcas nos filhos irreversíveis. É verdade, né? Para sempre. A gente vai ter que interromper rapidinho e a gente já volta. Estamos de volta com o programa OAB em Foco. Hoje nós estamos debatendo o problema das drogas e o que a gente tem a nível de Poder Judiciário, né? O Tribunal de Justiça está fazendo nesse sentido e os parceiros, como o COMAD, que a gente tem aqui representado pela Elza. Nós vamos continuar aqui nosso debate, que está muito interessante, para não demorar mais, eu passar direto para a Fátima. E eu queria perguntar, Fátima, porque eu acho que é uma dúvida recorrente das pessoas. O álcool é considerado uma droga? É uma droga lícita, né? Infelizmente lícita, porque é uma cultura, principalmente em cidade do interior, a questão do álcool nas refeições. Né? Ou então no consumo nas festinhas sociais, no encontros sociais. E enquanto fiscalizador da vara da infância, as equipes da vara da infância têm muita dificuldade nessas abordagens. Por quê? Ao abordar o adolescente, a primeira coisa que ele diz é: minha mãe deixa, meu pai deixa, eu bebo em casa. E nos surpreende que não é mentira. Muitas vezes, quando os pais chegam até nós durante essa abordagem, que eles são chamados a comparecer, né, para poder receber o adolescente de volta, eles dizem: não, mas olha, ele bebe em casa comigo. O que tem de mais? Uma cervejinha. Só que todos os estudos demonstram que o álcool é a porta de entrada para as drogas. Claro que você vai ter um discurso também, que as pessoas vão falar: não, mas eu bebo uma cervejinha, eu nunca usei droga. Mas com que idade você começou a beber a cervejinha? Se você flagra um adolescente ou uma criança de 10 anos, como é muito comum nas festas de exposição no parque, né, na Matricana a gente costuma fiscalizar, esse parque de exposição são os 4 dias, que começam na quinta, geralmente, quinta, sexta, sábado e domingo, são os dias que mais a vara da infância trabalha e com os flagrantes de bebida alcoólica, com crianças de 10 anos, 11 anos, meninas de 13. O que isso faz? Eu não sei se Fátima ou Elza poderia explicar para a gente melhor. Sabe por que eu estou perguntando isso? Eu falo isso com a minha filhada em casa. Você até conhece a Natália, estudou com a sua filha. Ela vai fazer 18 anos. E eu sempre coloco esse discurso do álcool para a idade, né? E o adolescente sempre pergunta: por que eu não posso? E o adulto poderia. Posso explicar para você. Né? Isso é importante dizer para eles. Né? O que a gente conversa com eles é justamente: por que não posso? O que tem de mais? Como é o seu organismo? Como é o organismo de uma criança? Se você começa a ingerir doses, né, homeopáticas, né, dessas bebidas ocasionais, e que com o tempo viram constantes, você cria um nível de tolerância nesse organismo. Ou seja, aquele prazer que o álcool dava naqueles momentos, ele começa a não satisfazer, você aumenta a dose. E vai chegar um momento, né, a gente falou do grupo pertencimento, né, tem um momento que o álcool entre eles já está banal. Já não está nenhuma emoção tão importante, aquele barato que eles buscam, naquele êxtase. Eu vou partir para outra coisa, porque meu organismo já tolera muito bem o álcool e não me dá a emoção que eu estou buscando. Porque não é só emocional, é importante que a gente diga, é o organismo mesmo. O álcool é uma questão orgânica, sim, porque você pode ingerir álcool, não te acontecer muita coisa, mas eu posso ingerir, pode me fazer muito mal. Depende e ali você vai criar, inclusive... O alcoolismo, inclusive, não é isso. É considerado doença, segundo a Organização Mundial de Saúde. E no ar existe uma frase escrita assim: evite o primeiro gole. Isso. Porque se você tomar o primeiro gole e você não estiver predisposto àquela química, você vai contrair uma doença ali. E uma doença incurável. Ela não tem cura, a doença do álcool.
né? Então, esses pais que se permitem deixar os filhos ingerir bebida alcoólica, pensem que seu filho é um ser em desenvolvimento. É uma criança que está se desenvolvendo, o organismo está desenvolvendo também. E quando ingere bebida alcoólica com muito tenra idade, ele poderá adquirir uma doença que nunca mais ele vai ter a cura dessa doença. Então, a responsabilidade dos pais em relação a permitir que os filhos ingiram qualquer tipo de bebida alcoólica é muito grande, né? Lá na frente, a criança poderá ter problemas gravíssimos provocados pelo álcool. Não é brincadeira, é muito mais sério do que se possa imaginar a ingestão do álcool. E às vezes os adolescentes questionam assim, mas sobre drogas também mais pesadas. Ah, mas eu conheço fulano que usa cocaína, mas ele consegue trabalhar, estudar, mas quantos você conhece que não conseguem? Exatamente. Quer dizer, cada organismo é ímpar. Exatamente. Cada um reage de uma maneira. Aí eu brinco com ele assim, olha, então não paga para ver. Então não experimenta para ver como é que o seu organismo vai reagir. A pessoa que consegue trabalhar, isso é muito relativo, né? Você está vendo de fora, o consegue dele, você não sabe o que ele conseguiria se não ingerisse. Você não sabe os problemas que ele tem que não estão sendo mostrados. Só quem vai falar das perdas individuais é o próprio usuário. Porque às vezes, aparentemente, para o grupo, ele está muito bem. Nós temos artistas, né, pessoas no meio artístico que conseguem né, levar uma vida quase que normal. Mas as perdas individuais, os relacionamentos frustrantes que eles têm, amorosos, afetivos, né, as questões familiares, saúde mesmo, também. As perdas são não, eu assisti um filme, não sei se vocês viram recentemente, sobre a vida do Raul Seixas. Eu gosto das músicas do Raul Seixas. Você assistindo aquele documentário, é um filme meio documentário, é muito interessante. Tudo que ele passou por conta das drogas. Exatamente. Entendeu? Como uma pessoa brilhante, muito inteligente, fazia letras, né, para a época, né, sensacionais, se você perceber as letras dele, né? Mas ele se acabou e ele morreu por isso, né? Morreu mais cedo por isso, né? Então, foram casamentos que ele perdeu, não só filhos que ele se afastou, e tudo isso. Eu diria que a droga... E o corpo dele que chegou uma hora que não aguentou, e ele não conseguiu mais, estava inchado, no final estava inchado, mostra a figura dele. Então, assim, é interessante porque as pessoas... tem artistas que fazem, mas você tem esses exemplos também de artistas, como que eles ficaram? Eu acho que isso para o jovem é uma referência negativa, para ele ver, olha, é assim que termina. E isso é inevitável. E a se droga você tira for a longo prazo, de vida da pessoa. É inevitável acontecer isso. Tira o referencial de vida. Ele fica escravo. Na verdade, né? É uma escrava. É assim, até antagônico, porque o adolescente ele busca a droga uma falsa liberdade. E na verdade ele está sendo aprisionado. Mas não percebe. Não isso, percebe. Né? E se, eu queria perguntar para vocês também, tanto os pais que estão vendo os filhos nessa situação, né? Quantos filhos, às vezes, que veem isso em casa, a que lugar se procura? É a vara da infância? É o conselho tutelar, no caso, né, do problema com criança e adolescente? Qual órgão, né, que se deve procurar essa ajuda? Quando a família percebe que o filho está usando drogas, ela tem que procurar ajuda até de psicólogos, né, psiquiatras, dependendo da situação que ele estiver. Acho que o primeiro passo não é levar a vara da infância nem o conselho tutelar, porque ele não cometeu nenhum ato infracional, nenhum ato ilícito, né? Então, acho que se a mãe percebe que o filho é um filho normal, mas ele está usando droga, tem que procurar ajuda nesses profissionais. Nós temos aí, como a Fátima falou... Mas existem esses conselhos, esses grupos de ajuda, né? Exatamente. Que os pais podem procurar para entender melhor a situação. Mas sabe o que acontece, Marisa? Eles têm a doença da negação, eles negam. Eles não. Como é que o pai vai insistir que ele está usando se eles negam, né? Então, quando percebe que o menino está numa situação difícil, os pais estão percebendo que meu filho está usando droga, mas ele se recusa ao tratamento, ele se recusa a N coisas que seria eficaz para que eles abandonassem as drogas. Mas a partir do momento, o primeiro passo para você melhorar das drogas é você admitir a sua drogadição. Se você não admitir, você não vai querer nenhum tratamento. Então, né, eu não sei se Fátima tem uma outra opinião em relação a isso, mas eu acho que procurando o psicólogo, o profissional, para poder detectar isso, né? É necessário nesse momento que se elenque um mediador. Né? Se a família tentar resolver sozinha com o adolescente, vai ter um confronto em um momento, vai ter, né, uma situação de enfrentamento do adolescente na negação dele, e a família não vai aceitar. Saber como agir, né? Então, o mediador, que pode ser o psicólogo, né, o grupo de amor exigente, para poder consolidar isso melhor. E é uma coisa muito interessante que a gente percebe nos atendimentos, que quando a família vem nos procurar, né, acontecia em outros programas que nós tínhamos na vara da infância,
A família vem nos procurar. Minha filha está usando droga, e começa a fazer abordagem com o adolescente. Aí chega um momento que a abordagem tem que ser com a família. Começa a negação da família também. Não do uso do filho, mas não quer interferência de um profissional na estrutura da sua família. Porque aí o que acontece? Vão ser identificados, não falei, fatores negativos, né? Vão ter erros em você, que é a mãe, que é o pai também. Erros justificáveis normais, qualquer relacionamento humano, né? E alguma coisa tem que ser mudada. E quando você propõe uma mudança, o ser humano tem essa questão de, não quero mudar. Né? A solidez fica e ele desaparece, ele não volta. Ou seja, a queixa inicial, que era o tratamento do filho, ela fica interrompida porque a família se tranca e ela não quer interferência externa. Assim como eu faço parte do Conselho da Mulher e da OAB Mulher, né? É a mesma coisa, a questão da violência doméstica e a violência contra a mulher é no mesmo sentido. Né? É verdade. E eu queria perguntar também, não vou até me perder, se ao contrário, se eu, adolescente, eu estou vendo, meu pai é alcoólatra, porque o adolescente está em risco, né? E a situação às vezes chega a um ponto, né, insustentável dentro de casa. A quem esse adolescente recorre? Quem está mais próximo do adolescente é a escola, né? Geralmente a professora tem essa condição de identificar em sala de aula quando o seu aluno está com problema. Até porque ele verbaliza de alguma forma isso. E a professora ela pode comunicar o conselho tutelar para que seja feita uma entrevista, uma abordagem nesse sentido. Porque em geral a gente vê assim, alguém denuncia o conselho tutelar e aí vai se ver o que está acontecendo. Mas ele em casa, né, primeiro que assim, com os pais não vai falar porque não vai. Sabe, existe uma hierarquia ali. Né? Mas às vezes ele está identificando errado, mas às vezes está identificando que aquele é um problema e quer resolver. Eu estou falando isso porque eu já vi caso. Uma vez um amigo meu começou a frequentar o Al-Anon, né, que é um grupo da família da pessoa que está doente, né, que sofre de alcoolismo. Então eram reuniões numa igreja na época, e era só isso que ele frequentava. E ele falava assim, o que eu faço com o meu pai? Como é que eu ajudo? Né? Então assim, é também uma situação, é o contrário, porque eu acho que é mais difícil. Quando o adolescente identifica isso, o que ele faz? Vai procurar o psicólogo, mas o pai dele não vai, né? Então, assim... Ele tem que procurar essa ajuda até mesmo. Até o AA mesmo, ele se propõe a fazer essa visita, né? O amor exigente também. Eu acho que o amor exigente, ele atua também nesses casos aí, né? Eu acho que o AA também faz um trabalho maravilhoso. Agora, a gente esbarra na mesma dificuldade. O pai vai querer ir, o pai não quer. Porque o pai também não admite, né? A pessoa que é alcoolista, ele não admite o seu alcoolismo, né? Muito mais então, difícil. Não precisa de tratamento. A hora que eu quiser, eu paro. Né? O álcool é muito mais difícil. A hora que eu quiser, eu paro. Entendeu? Bebo na verdade, não é socialmente, assim. Né? Eu bebo só socialmente, eu bebo de vez em quando. E, na verdade, não é. Ele já está dependente, né? Ele não percebe isso, que ele está dependente daquele álcool, ele não quer admitir. Então, se ele não admite, ele não quer o tratamento também. Preciso, muito difícil, praticamente, convencer uma pessoa a fazer um tratamento no AA, que é uma instituição, assim, maravilhosa. Às vezes você se convence de que tem um problema, mas mesmo assim acha que consegue resolver sozinho, né? Sabe que está sendo prejudicado. Questão do orgulho até, né? Sabe que está sendo prejudicado, está prejudicando a família, porque a família adoece junto, né? Mas mesmo assim ele não admite, ele não quer tratamento. Raríssimos casos, né? Quando ele está mesmo lá no fundo do poço, que não tem mais para onde ele correr, que ele pede ajuda, mas já está numa situação assim de miserabilidade total, que eu diria, porque uma pessoa alcoólatra, ele realmente é uma pessoa que perdeu todos os referenciais de valores da vida dele, né? Ele não responde mais por ele mesmo. No próximo bloco a gente vai falar com a Ana Lúcia do Amor Exigente, né? E vamos falar com a ONG também, com a Aline da ONG. Então, eu precisava que vocês querem dar algum telefone, dar algum endereço, fazer alguma outra consideração a respeito do tema para a gente poder fechar. Foi rápido, mas enfim, é o nosso tempo. Né? Acho que eu gostaria de aproveitar esse espaço de provocar assim, nas famílias, né, nos responsáveis dos seus filhos, né, um olhar mais cuidadoso, não deixar essa responsabilidade só para a sociedade, só para a vara da infância, só para o conselho tutelar, porque ser pai, ser mãe é uma missão, não é? E muitas vezes nós temos que nos abdicar de algumas coisas, de alguns momentos sociais, para estar perto dos nossos filhos. Então, assim, procure saber, porque na fiscalização noturna,
Nós flagramos adolescentes, meninas de 13, 14 anos, em locais indevidos, afastados da casa, né? E, para surpresa dos pais, quando realizamos contato, a mãe diz assim, não, mas eu pensei que ela estivesse na casa da amiguinha, no churrasco, ela falou que estava dormindo na casa da coleguinha da escola. Ou seja, não é para desconfiar do seu filho, mas procurar saber, liga para a casa da amiguinha, fala com a mãe, olha, eles combinaram de dormir, tudo bem para você? Pode ser aí? E dá uma passadinha por lá, porque você não conhece a outra família, né? Existem famílias e famílias. Quais são os valores dessa família que a sua filha está frequentando a casa? Né? É uma atenção muito maior que realmente é necessária, porque a prevenção começa por aí. Tá ótimo, Fátima. Obrigada, tá? Pela sua presença. A gente espera que você possa voltar. Obrigada. Tá bom? Elza. A gente gostaria também de convidar, né, as pessoas para o lançamento da cartilha, né, que vai ser lá em Vargem Grande, na Escola Neide Angélica, né, Fátima, no dia 25, às 14 horas, né? Eu acho que a sociedade, em geral, deveria realmente tirar um tempinho e ir até lá, né? E também queria dizer para os pais que amem seus filhos, porque o amor, ele consegue superar qualquer obstáculo. Porque o que é amar seus filhos? É amar de atitude, de ação. Porque não adianta eu falar, eu amo meu filho, mas não ter atitude e ação de amor. E quando a criança cresce com aquela coisinha na cabecinha dele, papai te ama, mamãe te ama, a possibilidade dele ele tomar um caminho errado vai ser muito menor do que aquelas crianças que sentem-se rejeitadas pela sua família. Então, pai e mãe, deixem marcas de amor nos seus filhos, não marcas de dor. E quando os pais amam de atitude, de palavra, de ação, a possibilidade deles trilhar um caminho de droga, um caminho que não vai chegar até o final, com certeza, vai parar no meio. Então, a nossa responsabilidade enquanto pais é muito grande pelo caminhar dos nossos filhos. Então, amem seus filhos de ação e atitude. Vocês terão filhos maravilhosos. Isso é a nossa experiência de vida, né? Obrigada pelo convite. Agradeço também, tá, a sua presença. A gente vai dar um pequeno intervalo e vamos voltar daqui a pouquinho. Estamos de volta com o último bloco do nosso programa OAB em Foco. Nós temos aqui a Ana Lúcia, do Amor Exigente, e a Aline, que é da ONG Doar. Elas falaram muito aqui sobre o amor exigente, né? Agora vocês vão entender um pouquinho o que é o amor exigente. A primeira pergunta que a gente faz para a Ana Lúcia. Seja muito bem-vinda, tá? Obrigada, é um prazer estar aqui falando do amor exigente. Em amor exigente são grupos de auto e mútua ajuda, que promovem uma qualidade de vida para a família. Então, assim, o que foi falado aqui, famílias com jovens com dependência química, ou jovens rebeldes que não querem ir para a escola, com aquele comportamento, né, rebelde do jovem, e a família vai para o amor exigente aprender como lidar com essas coisas, né? E o amor exigente trabalha com 12 princípios básicos e 12 princípios éticos, que são princípios que fazem a família pensar nos valores dela, né? Quais foram os valores que elas receberam da sua família, o que elas estão passando para os seus filhos. Então é assim que funciona o amor exigente. E o amor exigente fica aonde? Tem uma sede, um lugar que se reúne? Olha, a gente funciona no Educandário São Pedro, na rua 1º de Maio, número 1, toda terça-feira às 19 horas. Tá, e em relação a esse programa, essa cartilha do tribunal, o que o amor exigente vai fazer efetivamente? O que se propôs? Nós estamos como parceiros, né? E vamos para a escola, aí a gente vai trabalhar com a família, né? Vai ter aquele espaço que os jovens vão ouvir sobre a cartilha, vai ter uma atividade lá, e depois os pais vão se reunir com a gente e a gente vai falar para eles do amor exigente, né? E a ideia é o quê? É oferecer esse trabalho lá em Vargem Grande, né? Na escola, que se forme lá um grupo, talvez até um grupo de prevenção, porque assim, difícil até falar, na prevenção, a gente não fala de droga, né? Porque se a gente chegar falando de droga, a família não se identifica. Porque para a família, o filho não usa, nem nunca vai usar droga. Então a gente tem que chegar falando de comportamento,
né? Aquele comportamento rebelde, agressivo e tal, que aí a família fala, ih, meu filho é igualzinho, é assim mesmo. Então eles começam e dali eles podem até identificar o uso da droga, né? Porque quais são as características de um jovem que está fazendo uso de droga? Ele não quer mais estudar, ele fica muito isolado no quarto dele, ele começa com amizades estranhas, né? Então, ali na reunião, né, naquela coisa toda, a família pode começar a identificar que está havendo algum problema. Então, a ideia desse trabalho nas escolas é falar com os jovens e tentar formar um grupo de pais, começando ali naquela escola. Seria os pais desses alunos. Os jovens, eles vão trabalhar com a cartilha, né, com outras atividades. E o Amor Exigente vai trabalhar com a família. Entendi. Então, você vai oferecer isso nas escolas. Nós vamos falar sobre o Amor Exigente com eles, explicar tudo. Até vamos falar sobre um princípio, o princípio assim, mais bonito que a gente tem, que vai... né? E vamos oferecer para eles, né, se eles querem que se forme um grupo lá de prevenção para os pais. Tá, e não é um grupo que tenha ligação com o poder público, né? O Amor Exigente, é importante a gente colocar isso. Não, o Amor Exigente é uma organização não governamental, não tem vínculos políticos, nem vínculos religiosos. Às vezes as pessoas pensam, né, que o Amor Exigente é religioso, mas porque não tem, às vezes, realmente, nas igrejas, né? Você tem, já vi no fórum também, teatro, né, peças, enfim, reuniões do Amor Exigente. Porque o Amor Exigente, ele fala de espiritualidade, não de religião. Por quê? Para que todas as religiões possam frequentar. Né? Se a gente, para você não excluir não tem vínculo religioso, é aberto a todo mundo. É muito interessante. E é bom a gente frisar que não é só para essa questão das drogas, que hoje o tema é drogas, mas o Amor Exigente é bem mais amplo. É um amparo realmente à família como um todo, né? Os jovens e os pais. É verdade. E agora a gente até vai entrar, já estamos com um projeto de lei, né, para ser lei nas escolas como prevenção. Então esse projeto vai trabalhar os professores. Os professores vão aprender o Amor Exigente e vão fazer esse trabalho com os jovens. E nós, os voluntários, vamos trabalhar a família. Entendi. Muito interessante, Ana Lúcia. Parabéns. Obrigada. Então agora a gente vai conversar um pouquinho com a Aline, que é da ONG Doar, e explica pra gente como começou essa ONG e o que essa ONG faz e por que, né, o que você trouxe de recado aqui pra gente. A ONG Doar, ela começou há aproximadamente uns 8 anos atrás, vendo a necessidade do adolescente, da criança, de ter uma atividade, porque a gente sabe que em Teresópolis o direito da criança e adolescente e o espaço de lazer, ele é bem limitado pela característica da nossa cidade. Se for visitar alguns bairros, não tem praças, um ambiente que eles possam ter o lazer. E a falta do lazer estimula muito o uso de drogas. A gente vê muito isso no interior, nos nossos debates, a gente conversa muito sobre isso. Então, a gente viu essa necessidade do lazer, da ausência dos pais pela questão de trabalho, por algumas outras dificuldades também sociais, e também pela questão da oferta muito grande do uso de drogas. A gente vê que em Teresópolis já tem a característica, como algumas crianças e adolescentes passam no Rio de Janeiro, sobre a questão de trabalhar como aviãozinho. A gente imaginava que em Teresópolis isso não chegaria nem tão cedo. Então a gente começou a se preocupar com essas características. Então a gente trabalha muito na prevenção, como a Ana falou, assim, não chegar nem ao ponto de falar muito sobre drogas. A gente trabalha com atividades esportivas, artísticas, o teatro, dança. Quando alguns momentos a gente pode trabalhar com palestras, com os pais e também com os jovens. A gente tem um acesso às vezes mais fácil com os jovens por estar trabalhando com eles. Então, vai ter a aula, antes daquela aula de futsal, ou a aula de dança, o de teatro, vocês vão ter a palestra, ou então numa festividade, aproveitar aquele momento para fazer a palestra. Às vezes os pais é mais difícil o acesso. Então a gente tem buscado através dos adolescentes e das crianças fazer esse trabalho de conscientização através dessas atividades artísticas e esportivas. Porque a gente sabe que ocupando bem o tempo do adolescente, da criança, a tendência dela
utilizar a droga, vai ser bem mais difícil. E às vezes, Aline, eu vejo muito isso, que os pais, a Fátima deve também perceber muito, que os pais têm essa visão errada de que se a criança não ficar, ou adolescente, o dia inteiro em casa para estudar, se tiver outra atividade, vai estudar menos. Né? Enquanto que no fim você tem um espaço muito grande dele sem atividade, né? Exatamente. Eu sou professora a nível escolar do estado e trabalho também em projetos do município. Então tem essa preguiça muito grande de fazer deveres de casa. A gente tenta trabalhar até na aula, na escola, dentro do espaço escolar, para conscientizar da importância da responsabilidade, tanto nos estudos e quanto nas suas atividades de um modo geral. Então, assim, além do estudo, que a gente, claro, a gente prioriza, quando eles não estão bem na escola, a gente fala, pode ser que de repente você vai passar um período sem vir no projeto, porque você precisa se dedicar aos estudos. Porque a sua mãe, se ela chegar no projeto e dizer, olha, você não pode continuar porque está atrapalhando seus estudos. O intuito é conciliar o tempo de estudo, o tempo de lazer, para não ter esse tempo de lacuna de ir para as drogas, né? E vai ter uma caminhada, né? Caminhada em favor da vida. Eu queria que você falasse pra gente quando vai ser, o horário. Isso. Essa caminhada pela vida, que vai ser a nossa segunda caminhada, a gente começou ano passado, nesse período de junho, esse período final de junho, que pega a Semana Nacional sobre Drogas e que também pega com a Semana Internacional sobre Drogas. Então a gente tem acompanhado o trabalho feito em alguns estados do Brasil, como Macaé, né, que é no estado do Rio de Janeiro. Lá tem um trabalho muito bom, tem a Secretaria sobre Drogas, né, Política sobre Drogas. Então a gente tem feito essa caminhada falando de frases, da importância não só para a família, para o jovem, para o adolescente, mas para a sociedade, na conscientização de que todos nós devemos zelar pelos nossos adolescentes, pelas crianças, no sentido de que a droga não venha chegar dentro da sua casa, ou dentro do seu ambiente familiar. De repente não é o filho de alguém, mas é um primo, algum parente. Então é importante a importância dessa consciência social. Então, por isso, da caminhada nesse período da Semana Nacional sobre Drogas, que vai ser no dia 23 de junho, sem ser esse sábado agora, o próximo, né? Dia 23, às 9 horas da manhã, na Praça Olímpica. Então, nós vamos estar passando ali próximo ao Colégio Edmundo Bittencourt, contornando próximo ao Pedrão, e depois retornaremos para a Praça Olímpica, encerrando por volta de meio-dia. E vamos ter hip hop, sendo uma caminhada assim, bem dinâmica para que todos possam se envolver. Tá ótimo, agradeço muito a presença de vocês, tá? E a gente queria deixar de mensagem, tanto essa questão da droga como tantas outras questões, gente, que envolve a família. É importante que a sociedade como um todo veja essas questões, esteja atenta para essas questões. Às vezes não é o seu filho, é o filho do seu irmão, ou é o filho do seu vizinho, mas nós vivemos em sociedade. E nós queremos uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa. Reclamamos tanto dos políticos, né? Tanto das coisas erradas que acontecem, mas por que a gente não pode fazer um pouquinho, doar um pouquinho do nosso tempo, às vezes numa ONG, numa outra atividade como aqui a do Amor Exigente, o próprio Comad, enfim. E às vezes quem até não tem tempo, né, de fazer isso, mas está só numa caminhada, numa festividade dessa, porque isso tudo, de alguma forma, vai chegar para você. Em algum momento, esses problemas vão bater a sua porta, porque ninguém está livre. Não é necessariamente o seu filho que vai passar por isso, mas de alguma forma, esse problema social vai te atingir, né? Então, a gente tem que pensar na nossa sociedade, não só Teresópolis, mas como o país, enfim, o mundo. A gente está aí com a Rio+20, né? São tantas questões para a gente pensar e a gente não pode deixar tudo a cargo do poder público. A sociedade somos nós que fazemos. Então, a gente encerra aqui esse programa agradecendo que vocês tenham nos assistido até agora e pedimos também a vocês, quando puderem, para voltar, porque realmente foi muito interessante, tá? Obrigada. Obrigada.